O erro humano, né, é muito maior que isso. É 1 sobre 1000 e pouco, sei lá. Isso aí é muito mais relevante. Da pessoa, sei lá, trocar um negócio, fazer alguma coisa, muito mais relevante do que você usar como justificativa um ensaio de ser 1 a cada 999, não sei lá. Bem interessante isso aí, né? É um livrinho bem legal. Quem quiser ler, O Andar do Bêbado, né? O nome do livro. O Andar do Bêbado. É só uma coisa de estatística, assim, de como a gente às vezes analisa errado o ponto de partida, assim. A gente olha uma coisa, mas na verdade o ponto de partida é outro, né? Ele é coautor no livro com aquele cara, aquele físico lá, bem importante atualmente, o mais, um inglês lá, Stephen Hawking, né? O Hawking. Ele é coautor de um dos livros lá dele. O nome dele é Leonard Milodinov. Ele falou várias coisas, isso aí eu achei interessante. Vamos lá. Gente, eu trouxe isso aí, mas sinceramente não é assim para pegar fundo, é só para dar uma olhada. E eu mandei a metade para o sistema acadêmico e trouxe a metade aí, tá? E é só um processo que a gente já falou um pouco na primeira prova, né? Que é sobre as misturas, mas aí são os compostos de flúor, né? Ou seja, os fluorelastômeros. Só para a gente ter uma ideia de como seria, né, um processamento dele, né? Porque às vezes a gente pode meio que travar. Será que eu processo um fluorelastômero da mesma forma que uma borracha natural, né? Ou será que tem alguma coisa muito específica, né? E aí ele mostra que é bem parecido, né? Uma coisa da outra. Então, aí só dizendo no começo, né? Ele forma a classe única dos polímeros. E o uso cada vez maior por causa dessa resistência muito alta, temperatura alta e a fluidos agressivos. Então, quando você quiser um ambiente assim, vai ser o FKM o recomendado. Então, embora os sistemas usem ativadores, sistemas de cura únicos, as variáveis de mistura são poucas. E em alguns aspectos eles são até fáceis de formular. Então, quando eu falei dos fluorelastômeros, eu disse que eles usam poucos aditivos. E ele está querendo dizer isso aqui, nessa frase. Mais na frente fala mais. Então, os elastômeros de flúor, na verdade, eles são usados com poucos aditivos, tá? A formulação tem poucos. Então, as propriedades proporcionadas, né, por alguns dos compostos da mistura são muito sensíveis à absorção de umidade, bem como a variação do tamanho de partícula. Então, aí eu tenho que ter cuidado bastante nisso. Então, a mistura é razoavelmente fácil, usando misturadores internos, ou seja, o Banbury, equipado com sistema moderno de controle. Então, a limpeza, eu também tinha falado isso naquela aula, ela é um fator chave, né? A contaminação pode ter efeitos devastadores. Então, por causa do alto custo desses elastômeros, deve-se ter um bom planejamento para compra e uso. Muitas vezes é melhor você transferir para alguém experiente que manuseie esses elastômeros do que fazer por conta própria. Tá? Então, para não ter o risco de contaminar e de ter perdas, tá? Então é melhor às vezes você contratar alguém para fazer. Muitas vezes o cara que molda borracha, ele já recebe o composto pronto, tá? Ele já recebe o composto pronto. Ele não faz a mistura, muitas vezes. Ele só tem uma prensa às vezes. O cara tem um galpãozinho e uma prensa, tá? Eu lembro de uma vez de um aluno que estava numa empresa e de repente eles trocaram o fornecedor lá do anel de vedação, lá de um teste que eles faziam. Quando trocaram, porque era mais barato, uma coisa assim, aí com um tempo extremamente curto, esses anéis de vedação começaram a falhar, né? E aí
aquele problemão, né? Um monte de peças acumulando lá, sem fazer os testes lá. Que o anel de vedação fazia parte do equipamento. E aí eles colocaram pressão no aluno lá para descobrir o porquê. Ele foi visitar a empresa, visitar a empresa que fazia os anéis lá. Quando chegou lá, o cara só tinha uma prensa, o cara recebia o composto tudo pronto. Não tem como você chegar numa empresa assim e dizer, mude isso que vai chegar na propriedade que você quer. Na verdade era o compression set lá, o importante, né? Mas você não vai dizer. E essas coisas você só pode mudar de um produto, de um fornecedor para outro, se você faz testes prévios. Você faz uma batelada de ensaios para certificar de que aquilo ali é válido. Você não vai aprovar um produto só no preço ou no olho, né? E aí eles tiveram um monte de prejuízo lá. Eu não lembro qual era a empresa de metais aí. Era uma coisa boba, mas que parava a produção lá, porque não tinha como testar, porque os anéis estavam falhando rapidamente, né? Então vamos lá. Considerações especiais. Então a cadeia principal é metílica, né? Aí está o M, como a gente falou no quiz da aula passada. E tem substituintes à base de flúor, né? Cadeia toda cheia de flúor. Então são produzidos principalmente a partir de monômeros fluoreto de vinilideno, hexafluoropileno, tetrafluoretileno. Então, ou seja, um copolímero desses monômeros aí. Outros monômeros fluorados ou outros halogenados também são usados, né, em pequenas quantidades para grades especiais. Por exemplo, melhorar a propriedade de temperatura menor, ou seja, baixar a TG, ou para a introdução de sítios que possibilita a cura por peróxidos. Normalmente a cura não é assim, né? Então os polímeros resultantes têm a quantidade de flúor de 66% a 70%. Com o aumento do flúor, a resistência a fluidos aumenta bruscamente. Então esse exemplo é bem interessante. Particularmente, né, em contato com o caso com solventes orgânicos altamente polares, tal como metanol, em que o inchamento volumétrico diminui de 70% para um flúor elastômico 66% de flúor, para 13% de inchamento para um elastômico com 70% de flúor. Então houve uma queda brusca de 70 para 3 de inchamento, quando o flúor aumentou de 66 para 70. Eu estava até assistindo um webinar ontem, né, da DuPont. É bem interessante, se vocês puderem acessar o site da DuPont. E eles têm muitos webinars de borracha, né? E ele estava falando dos fluorelastômeros, né? A importância quando aumenta assim, de 70 para 73, que era o elastômero especial deles lá. De 70 para 73% tinha ganhos enormes no produto. É um produto novo deles lá, tá? Então a DuPont realmente é a que produz a maioria desses elastômeros especiais aí. E tem muitas coisas boas na internet, né? Se o cara buscar, né? Tem também o pessoal do Smithers, né? Eu chamava antigamente era Rapra, né? Rapra Technology, né? Eles têm na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eles têm muitos webinars também, sobre borracha inclusive, muitos são especialistas em borracha, né? Tem muita coisa boa, tudo gratuito. Se o cara quiser mesmo se aprofundar, tem muita coisa, tá, gente? E não é tão longe disso que eu trato aqui com vocês, por incrível que pareça, tá? É engraçado que tá tudo dentro ali. Se eles vão falar de elastômero especial, eles falam nessas coisas aqui, de temperatura, de como é a estrutura da cadeia, né? Não vai muito longe, não. Agora, às vezes o cara tem um lado, né, prático de certas aplicações, dá uns exemplos muito interessantes. Tá? Então vamos lá, os fluorelastômeros são inigualáveis, né, quanto ao desempenho em aplicações sob alta temperatura e ao mesmo tempo exigem, né, um baixo inchamento volumétrico, né? Então eles são classificados como elastômeros do tipo HK, em que a resistência térmica é na parte de 250, né, graus Celsius. O inchamento tem esse nível 3 aí, STM, inferior a 10%.
Outros polímeros resistentes a óleos não estão nessa classe, como a borracha nitrílica, como eu falei, é a primeira a se pensar, né? Quando você quer um elastômero que resista a óleos, né? Sendo que ela tem uma limitação da temperatura, 100 a 120 graus, né? E os poliacrilatos, um pouco melhor, mas também 150 graus. Então aquele gráficozinho que eu passei para vocês explica bem isso aí. Elastômeros FKM formam uma classe própria, né? A qual envolve aplicações em que exigências de desempenho são cada vez maiores. Então os usos correntes, né? Os O-rings, vedação de válvula de vapor, vedação de eixo, vedação em mangueira de combustível em aplicação automotiva, O-ring e vedação de porta de estufa. Porta de estufa está ali, né? Temperatura alta e tem que vedar, né? Junta de expansão de tubo em aplicações industriais, recobrimento de rolos de alto desempenho. Então os compostos fluoroelastômeros são únicos em vários aspectos em comparação aos elastômeros sintéticos. Os compostos são relativamente simples, né? O que é uma contradição a princípio, né? Eles normalmente requerem apenas o quê? Ativador, carga e sistema de cura. Plastificantes são raramente usados. Por quê? Porque a temperatura de uso é muito alta e aí vai causar a eliminação desses plastificantes. Auxiliares de processamento são usados em quantidades bem pequenas. Se você olhar na formulação do outro lado aí, na tabela, você vai ver que tem a cera de carnaúba ali, né? O resto é o quê? Os famosos aceptores de ácido, que são esses hidróxidos aí, o óxido, e a carga, tá? Negro de fumo. E o polímero já vem com sistema de cura lá. Então você vê que são pouquíssimos compostos para usar aí, tá? Então, na verdade, são 4 formulações aí, tá? Não é uma só nessa tabela, são 4. Então, os compostos fluoroelastômeros são únicos, já falei aí. Então, os auxiliares de processamento são usados em quantidades bem pequenas. Aditivos antioxidantes e antiozonantes são raramente usados por ter os aditivos, né? Não tem estabilidade suficiente na temperatura de uso da FKM. Como elas já são resistentes por natureza, então, ligação flúor-carbono, né? Extremamente resistentes, então é desnecessário também. São altamente inertes, né? Ou seja, se a gente pensar no Teflon, a gente sempre tem uma boa analogia aí. Então, o agente de reticulação mais usado é o bisfenol, né? Acelerado com um sal aí, né? O enxofre não é usado, na verdade, ele é até uma contaminação para esse tipo de borracha. Grês FKM contendo sítios reativos, como alguns comonomes específicos, eles são curados com perose, como eu disse aí no início do texto, né? Tem algumas aplicações, particularmente para ligação a outros polímeros. Os agentes de cura mais usados, né, eram as diaminas, que são as antigas, né, e ainda são usados atualmente. Tá? Então você pode usar diaminas, bisfenol, como eu falei, né, e eventualmente peróxidos, desde que tenham os comonomes que possibilitem isso. Então, o componente mais importante do sistema, né, é o elastômero, que é um copolímero de 2 ou 3 meros diferentes. Existem mais de 100 grades disponíveis, né? E o responsável pela operação, né, de gerar o composto pode normalmente encontrar um equilíbrio entre resistência térmica, resistência química, baixo compression set e o custo. Desenvolvimentos mais recentes, né, desses polímeros aí tem usado grades de baixa viscosidade, tendo propriedades de melhor fluidez, né? Sistema de cura que rende melhor compression set, assim como rápida taxa de cura combinada com boa resistência ao escorte. Então os caras têm buscado, né, grades específicos, né? Fluidez boa, sistema de cura adequado, né, para dar um compression set baixo e também não dar um escorte tão grande, né, tão rápido, né? E grades também que combinam características de baixa geração de sujeira do molde com facilidade de extração. Desenvolvimentos paralelos melhoraram a processabilidade de grades de FKM contendo 70% de flúor e renderam polímeros curáveis com peróxido associado a uma moldagem limpa.
Aí é só para falar que eles têm evoluído nisso, né? Os caras têm evoluído em grades, ou seja, as empresas pensam nisso o tempo inteiro. As empresas não geram, não tem grandes, né, mudanças de paradigma, né? Elas têm mudanças contínuas, diárias. Mudanças pequenas, gerando novos produtos, novos processos. As empresas trabalham assim, dificilmente ela tem uma grande quebra de paradigma, tá? Gerou um elastano florário com 70%. Amanhã ele vai colocar um com 72%, com 73%, sabe? E aí eles vão mostrar propriedades melhores. E é assim que eles trabalham. Então vamos lá. Os aditivos são empregados para otimizar as propriedades de qualquer elastômero. Quanto a isso, o FKM difere, como já disse ali, da maioria das outras borrachas sintéticas, né? Compostos de borracha nitrílica ou de EPDM frequentemente tem de 10 a 15 ingredientes, como a gente já falou, né? Componentes, né? Para o FKM, a quantidade está entre 5 e 8. Tipicamente o polímero, sistema de cura, os aceptores de ácidos, né, barra ativadores, carga e um auxiliar de processamento. Como muitos grades contêm sistema de cura incorporados, como está na própria tabela aí na frente, né, o sistema de cura já está no próprio polímero, e o uso de auxiliares de processamento é limitado, os transformadores se preocupam mais com os aceptores de ácidos e cargas, as fontes mais comuns de problema. Os aceptores de ácidos mais comuns em fluorelastômeros são os hidróxidos de cálcio, óxido de magnésio, óxido de chumbo, fosfito de chumbo de básico. O hidróxido de cálcio é o ativador mais usado, normalmente combinado com óxido de magnésio de alta atividade e quantidade de alta atividade, tá? Então, vai usar aceptor de ácido é o que? Um conjunto de óxidos de hidróxidos lá, tá? Considerações importantes ao usar esses dois componentes incluem o tamanho da partícula, está relacionado à atividade, né? Mais área, né? Quanto menor a partícula, mais área, mais atividade ele tem, e quantidade de umidade, né? O hidróxido de cálcio e o óxido de magnésio são higroscópicos, assim como o óxido de cálcio. A água exerce um efeito de aceleração da taxa de cura da borracha fluorada, então é obrigatório que as matérias-primas se mantenham secas e eles usam um processo de dispersão desses aditivos para minimizar essa absorção de umidade, tá? Elas proporcionam a melhoria na incorporação dos componentes ativos. Alcançar uma dispersão homogênea dos componentes é um problema possível, especialmente com compostos de viscosidade baixa. O tamanho da partícula é de particular importância, com óxido de chumbo e fosfito de chumbo de básico, em que pequenas variações podem produzir efeitos reológicos significativos. O óxido de zinco pode também ser usado como um aceptor de ácido e tem sido usado em aplicações de baixa viscosidade. Então aí tem algumas formulações, tá? Está ali a borracha com sistema de cura sem pHr, hidróxido de cálcio, óxido de magnésio, como a gente falou ali em cima, né? Os aceptores, ativadores, carga, 30 pHr, de baixa área superficial, né? Quando o número é alto aí. E a cera de carnaúba. Isso é uma formulação para teste, né? E aí embaixo tem uma para válvula, composto resistente a ácido e também composto resistente a ácido. Você vê aí que os de baixo, eles usam para ter uma resistência a ácido, né, os óxidos de chumbo, né? E os compostos de chumbo, né? É a única diferença aí, tá? Cera de carnaúba está no mesmo percentual. Negro de fumo quase igual para todos, com uma pequena diferença ali, né? Passar a formulação é uma coisa meio complicado, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho um livro de formulação lá em casa, mas não adianta muito. A gente olha aquilo e não dá para somar demais em termos de aprendizado, né? Só se a pessoa precisar um dia e trazer algumas formulações, e, sei lá, consultar, né? Mas existem livros inteiros só de formulação. Para borracha de apagar, para solado, para tudo que você imaginar tem, tá? Mistura e misturador interno. Então o FKM, eles podem ser prontamente misturados com os mesmos tipos de equipamentos usados com os outros elastômeros. Bunbury, misturador aberto de rolos, mesma coisa. O mais comumente usado é o Bunbury.
A seguir é mostrada uma lista de variáveis que devem ser controladas para que se misture consistentemente um FKM. Isso tudo aí a gente já sabe, né? Tamanho de batelada, fator de preenchimento, aquela história que a gente falou, né? Um fatorzinho ali, um 0,8, 0,9 que você multiplica, né? Ou seja, 80% de preenchimento dele, a gente achava aquele volume do composto a partir do volume do bambre multiplicado por um fator de preenchimento lá, que é isso aí. Normalmente está 0,8, ou seja, 80% mais ou menos alguma coisa. Procedimento de carregamento, ou seja, a ordem, né? Velocidade do rotor, desenho do rotor, pressão e desenho do pistão, temperatura de resfriamento e taxa de fluxo, perfil de temperatura, temperatura de descarga, que é muito importante, né? Local do indicador de temperatura, tempo de mistura. Então aí são variáveis típicas do bambre, né? Se for um bambre muito velho, às vezes nem tem como variar, por exemplo, a velocidade, né? Tudo vai depender aí. Então o fator de preenchimento é uma função da pressão do pistão e da densidade dos componentes. A melhor indicação para o tamanho correto da batelada é o comportamento do indicador de posição do pistão. Se o pistão ocasionalmente abaixa bem no fim do ciclo de mistura, o tamanho da batelada está correto. Só detalhes aí, né? A sequência de procedimento para adicionar os componentes pode afetar o ciclo de mistura. Isso aí a gente já falou, né? Se você adiciona numa ordem, depois adiciona em outra, vai gerar produto diferente. A professora lá do curso que eu fiz no ano passado, ela mostrou isso. Ela fez um trabalho lá no FRJ, em que ela mostrava diferentes sequências de adição dos mesmos aditivos na borracha lá. E certas propriedades mudam, né? Interessante isso. E nem sempre você tem exatamente o porquê, né? Algumas coisas dá para você saber, né? Como eu falei, o óxido de zinco na borracha natural, por que adiciona primeiro? Porque ele é muito denso, difícil de adicionar. Já para uma borracha clorada, você adiciona depois, porque ele é o sistema de cura, né? Então, você tem muitos detalhes aí que depende de cada situação, tá? Às vezes você coloca lá um aditivo com a carga absorve ele. Então você tem que ter muito cuidado com essa ordem de adição aí. Ela vai consumir um acelerador lá, por exemplo. Então aí você primeiro tem que fazer uma homogeneização boa da carga com polímero para depois adicionar. Componentes que causam amolecimento da batelada devem ser adicionados o mais tarde possível no procedimento de carregamento. Por outro lado, se a batelada estiver rígida no momento da descarga, agentes de amolecimento devem ser adicionados antes. Componentes que resistem à incorporação devem ser adicionados primeiro. Então são esses macetes aí. Nada demais, não vou cobrar isso, tá? Não vou cobrar isso na prova. O objetivo aqui é vocês pegarem o que tem de mais forte, digamos assim, sobre o FKM, né? O que tem de mais importante? Pouca quantidade de aditivo, né? O fato de ser elastão resistente à temperatura, a base de flúor, né? Qual o acelerador, ou melhor, qual o agente de cura usado, essas coisas, tá? E eu mandei um texto igualzinho a esse sobre a PDM, lá pelo sistema, tá? Ia ficar muito grande para eu falar aqui. E o EPDM tem bastante coisa assim, somando para aquilo que eu falei na sala. Relação estrutura propriedades, tá? Ou seja, se a massa molar aumenta, o que acontece? Presença de ramificação, se o eteno aumenta, né? Então está somando com o que eu falei aqui. Variar a velocidade do rotor proporciona mais ou menos potência, né, entregue, ou seja, aplicada à batelada. Quanto maior a potência for a potência utilizada, mais rápido ocorrerá o aumento de temperatura, né? Isso aí é fato. A habilidade de usar diferentes velocidades do rotor permite controlar a quantidade de potência entregue ao produto. Para se manter a consistência do produto entre bateladas, deve-se entregar a mesma quantidade de potência. Então isso aí é até, por exemplo, a comparação, né, entre o moinho de rolos e o bambre. Para que a mistura realmente seja efetiva, igual, a quantidade de potência tem que ser igual, seja no bambre, seja no misturador aberto de rolos, tá? Então, você considerar se aplicar uma dada quantidade lá
de energia para o material, né? Eu falei potência, né? Mas é energia no caso que eu estava dizendo, né? Você teria que ter a mesma quantidade de energia, né? No final das contas. Então, que eu estava querendo fazer o comparativo, por exemplo, como o bambu é rápido e ele dá uma potência muito grande ali, né? Ou seja, uma quantidade de energia por intervalo de tempo curto. No misturador aberto de rolos, isso aí seria bem mais lento, mas no final a quantidade seria a mesma, é isso que eu queria dizer, tá? Obviamente que não é potência. Vamos lá. Isso aqui a gente falou também, né? Várias técnicas de mistura usando o misturador Banbury têm sido usadas com sucesso, a depender do tipo de composto da aplicação. Mistura em um passo, isso aí depende até do país, tá? Estados Unidos para a Europa, né? A Europa é um conjunto de países, claro, né? Mas na Europa eles tendem a usar 2 passos, na América 1 passo. Isso aí são coisas que variam, ou seja, é uma coisa de cultura também, tá? Misture um passo, misture em 2 passos, mistura invertida, quando o polímero é adicionado é o último, mistura sanduíche, que é os pós entre os polímeros, ou seja, polímero, pós, cargas, polímero. E adição dos componentes a um concentrado, ou seja, um master batch. Então, do misturador, a batelada normalmente passa por um moinho de rolos que proporciona resfriamento, dá um formato mais adequado e pode até proporcionar uma mistura final. Isso aí a gente falou, por exemplo, às vezes a passagem no moinho de rolos ajudava a incorporar o sistema de cura, ou até o sistema de cura era todo incorporado nessa etapa, né? Então aí na verdade a gente está meio que repetindo o que a gente falou na prova 1, sendo específico para uma borracha aqui, tá? Fluorelastômeros, agora é sobre moinho de rolos, né? Também pode ser misturados em moinho de 2 rolos. A seguir é descrito um procedimento típico: pré-mistura de todos os pós fora do moinho, né? Mistura todo mundo fora, abre a água para circular dentro dos moinhos para o resfriamento, ou melhor, para manter a temperatura, né? Regula a abertura entre os moinhos em 1/4, faz geração da banda, né? Ou seja, coloca a borracha até gerar a banda. Quando a banda for gerada, se adiciona os pós que foram pré-misturados fora, né? Sobre a banda. Obviamente que vai cair pó aí, você vai pegar esse pó e adicionar sobre a banda. E aí você vai cortando e adicionando, como a gente já viu aí, vocês devem ter visto nos vídeos lá, né? Realiza a mistura por cortes, né? E readicionando, né? Remover o material no final e resfriar. O FKM deve ser mantida livre de contaminação durante o processo inteiro. Isso aí é o que é crítico, tá? A depender do composto da aplicação, a preparação para uma dada corrida ou campanha de mistura varia de uma limpeza entre bateladas até desmontagem parcial e limpeza manual do misturador Banbury. Então você tem que ter um cuidado muito grande. Por causa dos custos do material e da grande exigência de limpeza necessária para garantir um produto livre de contaminação, muitas vezes é melhor você ter uma linha de mistura só para essa borracha, tá? Ou seja, não dá certo misturar a borracha natural agora, misturar a borracha colorada daqui a pouco e misturar FKM depois, tá? É melhor você ter um produto só para isso, ou então fazer fora da empresa, se você não tem o know-how, tá? Métodos de cálculo. O custo do polímero FKM é de 2 a 3 ordens de magnitude maior do que os elastômeros de uso geral. Com a densidade de 1,81 a 1,92, ou seja, é muito denso, esse diferencial de custo é ainda maior sob uma base volumétrica, né? Então, se você for vender com base no volume, não é compensador, é mais caro ainda o FKM. Porque os outros estão a menos que 1, né? Borracha natural, densidade menor que 1. Essas outras todas, polibutadieno, densidade ali na faixa de 1, um pouco menor, depende da carga, obviamente. Normalmente a borracha pura um pouco menor que 1. E como tem um fluo aí, aumenta a densidade, né? Então o fator custo, então, ele é muito significativo. A contração da batelada durante a mistura pode encarecer. Então a perda de uma batelada por contaminação pode ser muito caro. Por exemplo,
se o valor agregado durante a mistura é de 1,6 dólares por libra-massa, isso aí é um livro em inglês da Inglaterra, então ele está em libra-massa. O valor agregado durante a mistura é de 1,6 dólares por libra-massa e o custo da matéria-prima do composto é de 13,5 dólares por libra-massa. Então seria necessário misturar 8,4 bateladas de um composto aceitável para equilibrar a perda de uma batelada irrecuperável. A recuperação de perdas é mais difícil em comparação a elastômeros mais baratos. Então o que ele está dizendo aí? Você tem um ganho aí, né, de preço, né, devido à mistura, de 1,6 dólares por libra-massa. Oi? Bom, aí no exemplo mais da frente, tem uma coisa que pode ajudar, né? O fato de mexer mesmo em algumas propriedades, tá? Como a própria resistência a solventes e a temperatura, tá? É basicamente por isso, tá? Então, gente, como é que chega nesse valor aí de 8,4? É você pegar o 13,5 e dividir por 1,6, tá? Então isso quer dizer o quê? Se você fizer 8,4 bateladas, com o ganho de 1,6, é que você vai chegar no 13,5 lá, tá? Então ele está dizendo que você precisa de muito mais batelada para recuperar, tá? Do que se você usar um composto de baixo custo, ou seja, é crítico. É crítico pelo fato de ser muito caro. Então é melhor você não perder, tá? Bom, ele poderia fazer um link bem direto a isso aí. Não sei se eu coloquei aqui. Eu não sei. Mas tem algumas coisas aqui que vão... que eu tinha um gráfico muito legal, mas acho que eu não trouxe. Sobre, por exemplo, o fato de quando você blenda... você tem uma mudança muito grande, né? Pronto. Esse aqui, ó, volume de inchamento. Tá vendo aqui, ó? Eu me empolguei com o webinar ontem, dei um print screen na tela e trouxe, tá? Eu peguei vários gráficos do webinar que eu estava assistindo e se você der uma olhada aí, ele está vendo um inchamento volumétrico, né? Ou seja, a medida da resistência a fluidos da borracha pura e também dos seus de blendas, por exemplo, né? Com a borracha EP, a borracha clorada, né? E a própria ACM lá. E aí você vê que só ela pura que realmente é resistente, tá? Só ela pura. Quando ela tem esses compostos aí, ou seja, mistura com outros, então tem um comprometimento grande. Obviamente que é um valor grande. O cara fez 25%, né? Mas não deixa de ser uma boa resposta para o que ele perguntou ali, né? Embora outras coisas a mais podem ser citadas, né? Ou seja, ela é uma borracha que é para ser usada em condições muito extremas, né? Então, se você coloca certos compostos ali que vão, né, estar lá dentro misturando, isso pode baixar muito, né, o desempenho dela, né? A gente poderia até pensar assim, num equivalente flúor, por exemplo. Se você olhar, por exemplo, nessa folha que eu falei aí, de 66 para 70, né, de flúor. De 66 para 70 de flúor, né? E você tem uma mudança tão drástica de absorção de líquido, né? De 70 para 3, né? Então, se você colocasse impurezas lá dentro, né, você poderia até pensar de uma forma bem matemática, assim, que o equivalente flúor cairia, né? Se tem impureza lá dentro. O equivalente flúor cai e aí você teria
uma redução do desempenho. Tá? Mas, por exemplo, a tabela que está exatamente embaixo desse gráfico aí é outra coisa que poderia também ajudar a entrar nesse contexto aí, que é o fato de quando o cara usa negro de fumo, dióxido de titânio e o talco. Né? Sendo que aqui, a princípio, seria essa tabela aqui, a princípio, do lado do gráfico. Tá? Então, se você olhar, ele usou o quê? 3 formulações, A, B e C, da borracha fluorada. Na primeira, ele colocou negro de fumo. Na segunda, ele colocou rutilo, ou seja, um dióxido de titânio. E na terceira, ele colocou talco. E se você medir as propriedades, estão mostradas aqui embaixo, você vê que elas são bem parecidas. O módulo em 100%, 875, 725, 950. Resistência à tração, com as pequenas variações, nada tão importante. A deformação também não tem tanta distância uma da outra. Né? E a dureza também não. Beleza. Mas olha só, se você olha aqui do lado, né? Quando ele fez o envelhecimento, né, do material. Então, ele, após 70 horas em 275 graus Celsius. Olha só o que aconteceu quando tinha o dióxido de titânio. Né? O material ficou extremamente frágil, né, para testar. Tá? Isso quer dizer o quê? O dióxido de titânio atua como um acelerador de degradação. Né? Então ele é um metal de transição lá que acelera a degradação. Então às vezes tem esses detalhes todos, né? Você pensa, se você pensa numa propriedade baseada na temperatura ambiente, você pode quebrar a cara, como ele está mostrando aí. Né? Você vai usar na temperatura maior, onde realmente ele tende a ser solicitado, aí você vê que o dióxido de titânio prejudicou demais o polímero, né? Enquanto que o negro de fumo manteve uma estabilidade muito grande, né? E o talco teve lá seus probleminhas. Um deles, o principal aí, foi o compression set, tá? Então se você olhar o compression set aí, aumentou bastante e isso aí prejudicou a aplicação do produto, tá? Deixa eu ver mais o que a gente pode... Bom, esse gráfico aqui agora, em cima do que a gente analisou aí. Então, se você olhar, são diferentes borrachas fluoradas, sendo que o nível de flúor vai aumentando daí para baixo, ou seja, essa Cal Res aí é a que tem mais flúor. E ela é a que mais resiste ao inchamento, né, do cloreto de metileno, lá em 23 graus Celsius. Então ele está fazendo meio que uma propaganda, né, dessa borracha, que é uma borracha nova para eles lá. Normalmente ele falava-se até 70%, essa aí tem um nível de flúor maior ainda. Então ele substitui todo o hidrogênio lá por flúor nos monômeros. E aí você vê que material de altíssimo desempenho. E aí você vai ver para as outras também, as outras situações. Por exemplo, resistência em 2 meses, né, ao HCl. Ela também é a melhor, ou seja, essa Cal Res é azul aí embaixo, FFKM. Então ela é a que mais resiste, tá? E por aí vai. Então, de forma geral, é isso aí. Agora, nesse caso aqui, desse primeiro gráfico, o que ele está dizendo? Ele está dizendo da importância, às vezes, quando você quer baixar a temperatura de uso. Ou seja, que o material consiga ser flexível em temperatura muito baixa. E aí ele está dizendo que o fluoroelastômero é o melhor, tá? É o que ainda mantém um bom desempenho quando a temperatura é baixa. Por quê? Porque tem uma ligação flexível lá com silício e oxigênio, tá? Então, no final das contas, essa coisa depende do objetivo, como eu disse em algum ponto aqui do texto. Às vezes você pode querer uma temperatura de uso menor. Então você não vai olhar só para o flúor. Né? Para vários gráficos aqui, o que matou foi a quantidade máxima de flúor. Quanto mais flúor, melhor. Né? Quanto mais flúor, melhor. Mas de repente pode ter uma situação dessa aqui que ele quer que tenha
digamos assim, um controle, ou seja, uma boa propriedade de temperatura alta, mas que mantém a flexibilidade em temperatura baixa. Então, quando ele fala aqui flúor, né, silicone, é o que vai puxar para uma temperatura baixa de uso. Tá? E aí vem toda essa questão do planejamento, né? E lá eles têm até um software que, se você se cadastrar, você pode baixar um software de você selecionar borrachas, tá? Eu quero tal temperatura, com tal líquido, com tal coisa, tal ensaio, ele diz qual é a borracha para você. Eu não baixei porque eu não fiz o cadastro, mas se vocês, caso se interessem, é sempre bom. A Dupont, eu acho que é uma das empresas que mais divulga material, né? Se você pegar defeitos de injeção de plástico, rapaz, tem páginas da Dupont assim, texto de 60 páginas, explicando detalhadamente coisa que nem um livro desse de termoplástico por aí tem. Tá? Muita coisa muito detalhada, sabe? Então, se vocês entrarem mesmo em detalhe no site da Dupont, vocês vão ver muita coisa, tá? Bom, vou virando a página e voltando para a anterior aí. Eu queria primeiro falar, eu estava falando dos fluorelastômeros, né? E a gente vai continuar falando deles, desses últimos dois gráficos aí, tá? Para a gente ir para os dois de cima, que não tem nada a ver com fluorelastômero. Então, olha só esse gráfico aqui. Ele está mostrando aí o compression set de uma borracha fluorada em temperaturas diferentes, né? Então, você vê o quê? Que a vida útil da borracha, ela vai ser cada vez menor quanto maior a temperatura de uso, né? Quando ele usa 24 graus, a borracha tem um compression set lá que se mantém a vida inteira. Quando é 177, aumenta, mas ainda suporta bem. Mas o compression set já é bastante alto, né? Já deu 50 aí. E quando ele usa temperatura alta, 232, aí no caso ela tem um compression set bastante alto, tá? E ele estava sempre comparando os diferentes FKMs, né? Eu tenho impressão, se não me engano, que ele tinha uma melhor lá, que acabava suportando mais tempo nessa temperatura de 232 aí. Tá? Então, se você for pensar o que pode fazer para o compression set mudar, né? A grande maioria das vezes, é o fato da estrutura mudar, tá? Degradação mesmo, ok? Às vezes o material fica super curado, às vezes começa a ter reações de oxidação. Então, para a maioria das borrachas, quando ela começa a ter essa mudança aí do compression set com a temperatura aumentando, é exatamente porque ela degrada, tá? Porque o compression set depende muito de quê? Das propriedades de esterese. Normalmente a esterese, quando é baixa, o compression set é baixo. Agora, é importante ver que a esterese normalmente é uma propriedade a baixo tempo, de aplicação de esforço. E o compression set é a longo tempo, ou dinâmico, né? Mas está sempre associado. O que puxa o compression set para cima, puxa a esterese para cima, tá? E quando o material vai degradando, isso tudo vai mudando o caráter elástico da borracha, né? Ela vai perdendo esse caráter elástico, tá? Esse gráfico daqui é o último da FKM. Ele está só dizendo aí que as propriedades podem mudar com a temperatura, né? A dureza vai caindo nessa situação aí desse produto. Ele estava só dando uma introdução, né? Que para vários elastômeros tende a ter esse comportamento, né? O material vai mudando com a temperatura de aplicação, né? Então, para certas situações, você tem que especificar um material que se mantenha relativamente estável, né? Por um tempo razoável ali. Bom, por fim, vamos falar dessa tabela aí.
uma revisão bem simples, né? De cima para baixo aí, você parte do polibutadieno para um SBR. Ou seja, a quantidade de estireno vai aumentando aí de cima para baixo. Né? Segunda coluna aí, 14 por 0, 14, 23, 25, 40. Então o estireno foi aumentando. Se o estireno aumenta, o que acontece com a TG? Aumenta. Né? Se a TG aumenta, o que é de esperar da recuperação da borracha? Ela vai diminuir, o rebound diminui. Então, o rebound diminuiu, totalmente coerente. Agora, o que acontece com o escorregamento num piso úmido? Ela vai escorregar cada vez menos. Tá? Então, esse número aumentando aí de cima para baixo, está significando isso. Que ela escorrega menos, tá? Que o pneu lá. O pneu vai escorregar menos no úmido. Com o aumento. Quanto maior o número aí, isso quer dizer que ela tem uma menor derrapagem no molhado. E a resistência à abrasão diminui quando a TG aumenta. Tá? Então esse número diminuindo aí quer dizer que está desgastando mais. Tá? Então, só para ler o resuminho aí, ó, embaixo da tabela. Com o aumento da porcentagem de estireno, aumenta a TG, aumenta o desgaste, né? Ou seja, o desgaste vai aumentar, a resistência ao desgaste vai diminuir, né? E a resistência ao escorregamento, né, num piso úmido vai aumentar. Tá certo? Então é uma coisa que às vezes a gente tenta associar resistência à abrasão com a dureza. Mas aqui não é, tá? Aqui não é. A gente poderia até dizer que a dureza da borracha, poderia não, acontece isso. A dureza da borracha aí, ela está aumentando de cima para baixo, tá? Com o aumento do estireno. A dureza está aumentando. Mas aqui o desgaste, ele não é o desgaste abrasivo, é um desgaste adesivo, tá? Então, quando a TG aumenta, o material tende a não recuperar quando ele, digamos assim, entra nas entranhas do piso. Ele não recupera, ele fica ali, por isso desgasta. Tá? Então, se ele tivesse a capacidade de recuperar como um polibutadieno, ele tende a desgastar cada vez menos, tá? Porque ele tende a recuperar aquilo ali. Tá? Então isso é uma coisa interessante, importante de ressaltar. O pessoal já está indo embora, eu também estou com vontade de ir. Deixa eu ver que tá cedo. Vamos lá, esse gráfico aí do lado que é a mesma coisa. Aí, ó, a TG está aumentando. A TG está aumentando. O que acontece com o desgaste? Aumenta. Né? O desgaste aumenta. E o skid aí, o escorregamento diminui, tá? Então a reta seria o do eixo Y da direita, a reta. E a parábola seria do eixo da esquerda. Então o desgaste aumenta com o aumento da TG e o escorregamento no piso úmido diminui. Então quando os caras usam a SBR no pneu, eles estão visando o SBR no pneu, eles estão visando a maior resistência ao escorregamento no molhado, né? Eles estão visando isso aí, para que não derrape no úmido, tá? Ela desgasta mais? Desgasta, mas quando tem nego de fumo, isso aí muitas vezes até inverte. Então a borracha pode até contribuir para um desgaste maior, por ter uma TG maior, o SBR comparado à borracha natural e ao polibutadieno.
Mas quando tem um negro de fumo lá, você tem um ator muito mais importante aí em termos de abrasão, né? Então a resistência ao desgaste aumenta demais devido ao negro de fumo, e ela pode equivaler, ou seja, tem um desempenho tanto quanto a borracha natural mesmo, tá? Agora, só um detalhezinho, né? Quanto à esterese, o polibutadieno lá dentro está exatamente com o objetivo de baixar a esterese do pneu, tá? Então a presença do polibutadieno é sempre como blenda em pneus, como eu falei, né? O pneu é como blendas, e o polibutadieno lá dentro, ele consegue dar essa contribuição, ou seja, é uma espécie de somatório, cada um dá sua contribuição. O polibutadieno, ele tende a baixar a esterese, tá? E, portanto, ter uma menor resistência ao rolamento. A menor resistência ao rolamento é exatamente pela baixa esterese devido ao butadieno. A borracha natural também tem, ela é boa nisso. A borracha natural é boa, mas o polibutadieno é melhor e ele está sempre presente lá dentro. E lembrar que, quando você tem um pneu, uma coisa é o tread, né? Outra coisa é a parede lateral. Parede lateral, os caras pensam muito em fadiga, né? E muito em fadiga, tá? E por isso que lá tem antiozonante na parede lateral e não tem no tread. O antiozonante tem o objetivo de proteger o pneu contra a fadiga, contra trincamento, né, lateral. Muitas vezes as fadigas são propagação de trinca devido à oxidação, claro, somado com o tipo de carga que é aplicado, tá? Quem falou? Diz. Tem validade de 5 anos. Sim. Ficar guardado, no patamar lá, ele tende ele degrada assim, igual a vez de escolar, aquela banda, assim. Olha, eu não. 5 anos em uso ali no sol. Eu não tenho um dado prático assim para te falar isso. Eu não tenho. Assim, eu não tenho um dado assim para dizer que foi feito experimento e foi dito isso. O que eu disser é especulação baseado, digamos assim, em produtos poliméricos de geral, né? Assim, mas eu não tenho nenhuma comparação assim, de um estudo que mostre a mudança de vida útil devido a ele ficar um tempo prévio de armazenamento ali. Mas fale mais, né? Não é só isso, porque o juiz técnico ficou muito tempo lá e estava zero. Eu não fui trocar eu quis usar ele. Sim. Ele recomendava assim, gasta mais, compra outro, esquece dele, com a seguridade. Sim. Eu digitei ele naquela. Então, R$300. tudo que eu falasse aqui seria baseado em especulação mesmo, né? Baseado assim em que acontece com outros materiais. Sei lá, se você guardar se você guardar uma gominha, por exemplo, no lugar, ela tende às vezes a ficar toda meio mole. Se você guarda um sapato que é de borracha também, ele tende a ter um monte de coisa, né? Então, tudo é o tipo de ambiente ali que ele está, né? Esse ambiente é quente, né? Ou sei lá, o carro está no sol, aí você tende a ver que pode aumentar, né? De repente é um ambiente que tende a gerar um ozônio meio alto, porque está sei lá, nas pistas por aí afora, isso tende a gerar, mas seria sem especulação, dado mostrando mudança de quanto tempo disso, isso aí eu nunca vi, tá? Mas seria sempre baseado nisso, ou seja, que não é porque o material está paradinho ali que ele vai realmente não acontecer nada com ele, né? Se a temperatura é alta, se tem condições, né? Oxigênio, ozônio, né? Tudo isso vai prejudicar o material, tá? Mas eu não tenho dado, não. Então chegou a hora, né? A pedido da Mariana ali, vai fazer um quiz agora.